Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Mais um sábado de luxo aqui na Faria Lima. Último sábado do ano de 24. Nós vamos lá para 70 e tralalá episódios, quase 80 episódios. E hoje eu trago aqui para vocês uma convidada de luxo, Alessandra Lenzi, querida. Obrigado pela presença. Obrigada eu, Augusto. É um prazer estar aqui. Acho que a minha admiração por ti, ela é de longa data, né? Não tem segredo quanto a isso, mas é muito emocionante estar aqui com você, com vocês. E espero que a gente tenha um bate-papo bem gostoso por aqui. Nós vamos sim, com certeza. Tenho certeza que vai inspirar muita gente. Vai inspirar especialmente, olha, eu quero que tu conte essa história. Como é que o engenheiro químico se torna gestor tributário? Conta pra gente essa trajetória aí. Olha, eu costumo dizer que eu nada sei. Mas, assim, haviam sinais. Sim. Na escola, né? Ali, menina de tudo, eu sempre fui muito boa com matemática, física, química. E talvez de maneira confortável, eu acabei indo ali para engenharia, né? Aham. Então, fui para engenharia química. Atuei na área por um bom tempo. E quando eu falo que existem sinais, é isso. Teve uma época que eu atuei ali em compras, né, em importação de equipamentos, matéria-prima. E eu tive chance de lidar com o quê? Impostos. Com certeza. No Né? pricing, né? Exato. Então, já vi os sinais. Eu que tentei ali ainda levar. E sempre gostei muito, né, de atuar na engenharia também, não tenho o que falar, mas o caminho se fez, né, foi evoluindo e eu tive uma grande chance aí de participar aí, de um processo na construção de um laudo técnico. Uhum. E nesse laudo técnico eu estava ali numa consultoria e quando a gente olha para isso, a gente sabe, né, consultoria você faz tudo. E aí Sim. acabei entrando nesse mundo de impostos de novo, né? Uhum. Então, o laudo ele era específico para eu demonstrar ali para o fisco que aqueles itens, eles faziam parte ali da produção do meu produto final, né? Sensacional. Então, Pra tomada de crédito. tomada de crédito, Uhum. isso aí. Então, eu precisei elaborar um laudo e aí nessa eu fui brincando de calcular impostos, saber Sim. quanto que eu queria trazer ali, perde-compes, e aí cruzamento de obrigações acessórias. E na hora que eu vi, eu já estava, né? Uhum. Eu já estava. Eu costumo brincar também que se eu soubesse que era uma questão de sangue, porque é isso, pulsa na gente, Uhum. e eu já vi indícios, meu pai é economista, Ah, tá aí, ó. entendeu? Aham. E então eu falo, se eu soubesse, eu já tinha ido, né? Mas não me arrependo, eu acho que tudo construiu quem eu sou hoje, Sim. né? Então, a engenharia ela foi fantástica e ela foi essencial para quem hoje eu sou, né? E o que move realmente a Alessandra, me chamam de louca, talvez por isso que eu gosto tanto do manicômio tributário, né? Sim, faz sentido. Mas são os impostos, né? É muito gostoso você navegar nesse mundo, entender, compreender, trazer ali benefícios, melhorias, ver oportunidades, né? É desafiador, né? Então, eu descobri que o que faz a Alessandra vibrar são desafios. Então, vamos combinar. Aqui não falta, né? Não falta. Eu fico pensando, comparando os teus desafios entre hidrocarbonetos, aldeídos, cetonas e tabela periódica, o cálculo diferencial integral, tudo isso, se tu estudar, tu vai bem. Um abraço. Na nossa área tributária, por mais que tu estude, acho que quanto mais tu estuda, mais dúvida tu tens, né? É isso. É uma coisa que tem, né? Você tem ali a tabela periódica, você tem ali a formação de aldeídos, álcools, as ligações duplas, etc. E você estuda aquilo, é uma decoreba, Sim. né? Então, você vai lá, faz a prova, tá aprovado, né? Na vida real, são fórmulas. Então, você tá ali brincando com aquilo já pré-moldado, Sim. né? Quando a gente olha para a parte de impostos, né, a parte tributária, tá escrito, mas espera aí, tem uma brecha, Sim. né? E cabe aí você saber olhar para essa oportunidade e trazer ali
o melhor, não só para a empresa, como para a sociedade, né? Acho que isso é Sim. muito importante. Essa era a minha curiosidade, se alguma empresa tinha te dado essa oportunidade, ou se a partir de um projeto tu começou, lógico, ficou bom esse laudo, aí fez outro, começou a virar uma referência e foi para a área tributária. Então foi esse o processo, Foi né? esse o processo, exatamente, Uhum. exatamente. E aí eu fui aproveitando, como eu posso dizer, a maré, a corrente, e acabei indo, né, literalmente para onde estamos hoje. E assim, muito estudo, né? Não tem também como fugir disso, né? Sim. É muito importante. Então, sempre busquei muito estudo, sempre busquei ler, sempre busquei me aprofundar, né? Então, uma coisa, né? Eu fazia os laudos, mas por que eu estava fazendo os laudos? Porque eu poderia muito bem, tá aqui, o laudo tá pronto, Sim. né? Então, mas por que eu estava fazendo aquele laudo? Para que ele ia servir, né? Então, isso é uma coisa que caminha comigo, né? Eu gosto de ter um contexto, eu gosto de saber para onde, por que eu vou entregar isso, qual é o impacto disso. Quem é a né? audiência. Exato. Muito Entendeu? legal. Então, é isso. Eu acho que a curiosidade, né, ela traz pra gente muitas coisas positivas, né? Muito bom. E eu tento ao máximo isso. E como foi, a partir do momento que você ingressa nessa área tributária, como é que foi essa tua ligação, esse teu contato com contabilidade, ter que buscar coisas que, teoricamente, vamos dizer assim, você estava atrasada, né? Você tinha do lado da sua mesa alguém da contabilidade, alguém do direito, já atuando naquela coisa da hermenêutica, interpretar a lei. Como é que o engenheiro passa a se formar ali, tendo que ser cobrado no dia a dia? Como é que se deu esse processo? Bom, primeira coisa é mãos à obra, né? Sim. Não tem teoria. Não tem. Desculpa. Não tem teoria que vai te ensinar isso. Sim. Né? Então, a primeira coisa que eu fiz é entender o mecanismo, né? Uhum. Entender como que uma conta de ativo cresce a débito. Uhum. Não? Vamos combinar, gente. Tem muita coisa aí, Sim. né? E olhar o que é um patrimônio, o ativo, o passivo, como que essas coisas se interligam, né? Entender o que são obrigações e o que não são obrigações. Então, tudo isso foi sendo construído através de muito estudo, muita dedicação e muito curso, né? Eu fiz bastante curso EAD e fiz cursos presenciais, sempre nas habituais que a gente tinha até então, né? Que aí, ensino físico, IOB, e muitas outras, né? Não vou lembrar aqui o nome de todas, mas sempre busquei me complementar, né? Em especial porque eu vim de uma área muito distinta da contábil, né? Sim. Então, além de colocar a mão na massa, realmente ter um aprofundamento de entendimento através de cursos e especializações, né? Então, foi muito importante. E eu confesso que eu acho que eu tenho sorte. Porque, como eu te disse, papai é economista. Sim. Então, tudo que eu não conseguia compreender na leitura, via ali. E eu tenho um negócio muito de pensar logicamente, né? Sim. É lógica, Cartesiano. É isso aí. Então, correlacionar, né? Eu consigo entender uma parte, mas a partir do momento que eu entendi essa parte, eu preciso correlacionar isso, sabe? Eu preciso destrinchar, eu preciso entender, regrar, trazer isso, transformar em ações, né? Então, preciso muito olhar os desdobramentos, olhar todas as oportunidades, se existem riscos, né? Então, tudo isso acaba trazendo, né? Uma metodologia, Alessandra, eu diria. Com toda certeza. Né? Então, é estudo, é entendimento, é dividir. Tive muitos colegas maravilhosos, muitos amigos nessa jornada, nessa empreitada nossa. Sim. Então, eu tive pessoas muito especiais, né, que eu convivo até hoje, que carrego para minha vida pessoal. Foram pessoas que me apoiaram e me orientaram ali num momento de dúvida, porque eles existem, né? Então, foi isso, sabe, Augusto? Não ter medo de ir você mesmo mergulhar e esclarecer, né? Então, acho que o meu maior segredo foi pôr a mão na massa.
Sabe que o que tu tá falando tem muito a ver com o que a gente discutia umas 2 ou 3 semanas atrás sobre andragogia, né? A diferença entre como as crianças aprendem a pedagogia e como os adultos aprendem andragogia. As crianças aprendem muito com base em convenções. Você falou decoreba e é isso aí, né? Então é convenção. A própria contabilidade é uma convenção do Frade lá, né? Do Luca Paciolo, enfim. Mas o adulto ele é diferente. O adulto ele aprende correlacionando conceitos. Ele precisa ter um case, um exemplo ilustrador. Ele precisa ter a necessidade. Eu lembro que alguns anos atrás, ao trabalhar na Renault, eu estudava francês, fiz 2 anos de francês e eu sabia que eu ia precisar daquilo. É difícil você, por exemplo, começar a estudar mandarim e não aplicar. Então, o adulto ele precisa da aplicação para que aquele aprendizado ele faça sentido, né? É isso que você acabou fazendo. Então, começou a precisar da contabilidade, entender o efeito de um planejamento, entender o efeito de um crédito, né? De um risco. Então, tem a ver bastante com essa questão da andragogia, que eu acho incrível. É a maneira que a metodologia que a gente aplica, inclusive, nas mentorias, né? O adulto ele precisa muito dessa ilustração. Se você não tem exemplo para dar, aquele conhecimento fatalmente vai durar 1 semana, 2 semanas, né? Ele realmente se pereniza quando você diz, isso aqui foi assim, foi assado, eu apliquei de tal forma, né? E eu sou a louca do Excel, sabe? Ah, é? Então, assim, tudo que eu pego pode ser conceitual. Sim. Eu correlaciono numa planilha, Sim. né? Então, é isso, é olhar ali, né, os tipos de transações e operações que a gente tem, entender quais são as contas que eu vou ter, né, ali, as pernas, né, que a gente fala. Então, qual que é a minha contrapartida. Então, eu vou literalmente correlacionando, né? Colocando step 1, step 2, step 3, coloco os porquês, né? Então, por que eu vou ter um débito num ativo nesse momento? Por que eu vou ter um crédito num passivo? Por que eu vou ter, de repente, um crédito no resultado? Né? Então, eu literalmente fui correlacionando. Eu lembro que quando eu comecei a olhar para a contabilidade, não foi fácil, né? Então, eu ficava, mas por quê? Por que débito cresce? Por que isso? Né? Eu ficava, por quê? E foi isso. Eu precisei literalmente montar todo o desenho dele, planilhei, porque, como eu disse, eu adoro, eu falo que eu faço ata de reunião no Excel, sabe? Sim. E aí, quando eu consegui olhar, né, de ponta a ponta, sabe? Eu olhei e falei, ok, agora fechou o conceito. É isso aí. Agora eu concluí, agora eu entendi. Sim. Agora ninguém tira esse conhecimento de mim, Sim. sabe? Então, foi bem assim. Então, foi bem desafiador, né? Muito legal. Você tá ouvindo aqui a Alessandra Lenzi, que é Head de Techs da B3, só isso, tá? Fazer um exercício de humildade intelectual, dizendo, eu vou pro Excel, eu vou pro Razonete. Eu acho incrível isso. Eu lembro que quando eu trabalhava na Arthur Andersen, tinha um gerente que eu admirava todo mundo lá, mas foi um dos meus grandes mestres, que era o Gomes. E assim, qualquer operação que tinha uma complexidade, ele ia pro flipchart, pincel atômico, razonete para cá, para lá. É incrível, né? E a gente vê pouca gente com essa humildade genuína intelectual para dizer, eu faço assim, isso me ajuda. Então, você que está começando a carreira, você não tem que ter vergonha de fazer isso. Tem pessoas com 15, 20, 30 anos de experiência que fazem isso diariamente, né? Isso é muito bom. Parabéns, Ali. Muito bom mesmo. Obrigada. Digo que realmente faz uma diferença muito grande. Sim. Estrategicamente falando. Muito bom. E gestão de riscos, você está falando agora você tem um processo de pensamento crítico muito cartesiano, que é da engenharia, né? Que é das ciências exatas, enfim. Você vê como é que é o teu processo de gestão de riscos no dia a dia? Poxa, isso aqui nós vamos seguir esse caminho, isso aqui eu prefiro isso aqui eu vou apresentar para a diretoria, mas eu estou dando essa opinião. Você vê muita vantagem de alguém que tem essa formação de engenharia em relação a quem tem formação de contabilidade para esse processo da gestão de risco, ou é mais ou menos parecido? Olha, eu acho que tudo é muito relativo, né? Eu acho que tem pessoas que elas performam de maneira, assim,
vantajosa, independente da carreira e da escolha. Mas, assim, eu preciso admitir que eu vejo uma vantagem nisso, né? Então, quando eu olho para a parte analítica, na parte de estrutura, né, todo esse pensamento lógico, ele auxilia muito na construção disso, né? Na redução de riscos, né? Na melhoria de processo, em aproveitamentos de benefícios e oportunidades, às vezes que por não ter essa parte mais analítica, né? Você acaba não conseguindo vislumbrar, né? Só que, assim, isso não basta, né? A gente sabe que, às vezes, acaba faltando um pouco de flexibilidade nisso, né? Então, é por isso que eu busco muito me aprimorar cada vez mais, né? Buscando aí partes comportamentais que podem trazer ali ainda mais uma alta eficiência, né, nesse processo. Então, é essencial complementar, né, toda essa estratégia, esse detalhismo com muita intuição e adaptabilidade. Né? Então, você precisa para que você consiga construir um resultado muito melhor. Né? Então, não basta você ter ali o beabá. Você precisa olhar para os extremos e entender que os próprios extremos vão ter desdobramentos e que tudo que está entre eles também são desdobramentos. Né? Então, você tem que literalmente começar ali a se questionar se a tua análise é tão detalhada e tão crítica, ela realmente cobriu tudo aquilo, né? Você tem que se permitir sair da caixinha. Sim. Né? Então, sabe que a gente tem um ponto em comum, Ali, nunca te falei isso, vou te falar agora no ar aqui. 11 em cada 10 pessoas que tentam adivinhar minha formação acadêmica erram. Porque as pessoas dizem assim, você é advogado. Aí eu falo, não. Administrador, eu falo, não. Economista, sim, faz sentido, eu fiz economia, mas eu sou contador. E as pessoas, elas demoram para adivinhar porque eu tenho um aspecto cultural, intelectual, por gostar de ler, etc., que eu potencialmente me comunico diferente de um contador médio, né? E você, eu fiquei admirado há meses atrás, quando eu descobri que você era engenheiro. Eu falei assim, nossa, mas a Ali tem uma tocada assim muito humana, né? Um olhar muito people-centric, né? E que não tem a ver com o estereótipo do engenheiro médio. Eu queria que tu explicasse isso, de onde vem esse teu interesse nas conexões, nas pessoas, networking. Explica isso um pouco pra gente. Olha, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, né? Sempre gostei muito de lidar com isso. E, assim, desde sempre, desde que eu me conheço como pessoa, né? Eu sempre tentei interagir muito em prol de outros e sociedade, né? Então, eu comecei desde cedo e, às vezes, sem saber o que aquilo era de verdade. Só fui voluntariando, né? Então, desde a da época que eu estagiava, eu já era voluntária. E eu voluntariava com o que eu aprendia, né? Então, eu tive chance de trabalhar numa empresa em compras, como eu comentei contigo. Era importação de equipamentos e de matéria-prima. Eu tive uma pessoa... Eu falo que eu sou muito sortuda. Eu tive muitas pessoas especiais na minha vida. Todos tivemos. Né? E, assim, o analista ali, né, sênior de compras, ele simplesmente falou assim, vem cá, vamos desenvolver o seu inglês. Ele não tinha obrigação nenhuma. Sim. Nós chegávamos no escritório 1 hora antes, 3 dias da semana, para ele me ensinar inglês. Que legal. Tinha noção? Lógico que eu tinha. Sim. Mas eu não tinha uma fluência, não tinha, como eu posso dizer, aquele expertise que te impulsiona e faz você trilhar sozinho, né? E eu tinha aulas com ele. E eu assim, extremamente grata. É o seu Francis, maravilhoso. A última vez que eu soube dele foi recentemente. Ele estava super bem, mas não tenho mais muito contato com ele. Sim. E eu falei, eu preciso passar isso para alguém. E na empresa que eu atuava, nós tínhamos um projeto com jovens, adolescentes, na verdade, onde a gente tinha a oportunidade de ser professor deles. Sim.
Matemática eu sempre fui boa. Uhum. Então, foi uma das aulas que eu dei. E a outra foi o inglês. Uhum. Então, tudo que eu adquiri ali, que eu entendia que fazia sentido, e coisas que eu sei que não eram dali, que já eram da Alessandra, né? Assim, por outros momentos, eu ia ali e eu dava as aulas. Uhum. Só que não era só das aulas. Uhum. Eu tinha que me dedicar a eles, eu tinha que interagir com eles, eu tinha que fazer uma prova, eu tinha que corrigir prova. Uma não, várias, né? Sim. Então, assim, eu sempre dediquei muito por isso. Então, eu acho que isso já era algo dentro da própria Alessandra. E com o tempo, isso foi crescendo, foi sendo reforçado. E aí, eu tive oportunidade de fazer mentorias, Sim. coaching, Uhum. que são, como eu posso dizer, são técnicas que trazem pra gente esse aprimoramento, né? Essa lapidagem, né? Sim. E me ajudou muito a desenvolver ainda mais, porque eu fazia tudo isso e eu fazia sem saber o porquê, né? Às vezes, né? A gente não sabe, às vezes a gente faz. E tudo isso foi trazendo para mim uma percepção muito diferente, foi consolidando tudo aquilo, né? Transformando cada vez mais, né, o valor das ações, né? Então, eu acho que foi uma soma, né? A gente sabe, a mentoria é extremamente rica, né? Então, ela traz pra gente percepções que às vezes a gente tem dentro e nós não conseguimos externalizar, Uhum. né? Então, eu acho que tudo isso apoiou muito nessa jornada, né? Livros, leitura, TEDx, Sim. manicômio tributário. Sim, com certeza. Então, acho que tudo isso acaba apoiando muito a gente, né? Muito legal. Sabe que, falando em manicômio, eu me dei por conta disso dias atrás. A gente tem aí, brincando, são quase 80 episódios. São 80 horas de conteúdo. Quer dizer, se você quiser Pouco, aprender... Né? Imagina que isso aí está disponível gratuitamente para aqueles que têm interesse, né, em se conectar no celular, ouvir pessoas de sucesso. Aquilo que eu chamo de primeira temporada, que está durando 2 anos, é uma temporada inspiracional. Eu trago amigos para falar aqui sobre suas trajetórias, para que as pessoas saibam, puxa vida, então quer dizer que o Cadu trabalhou no McDonald's, que bacana, então quer dizer que o Augusto estudou em escola pública, então quer dizer que a Alessandra Lenzi fazia voluntariado, e é isso, então isso vai construindo esses líderes, né? Então essa primeira temporada, que já são 2 anos, ela tem esse caráter inspiracional, porque que quebra alguns dilemas, alguns paradigmas. Não, mas eu já tenho que ter estudado inglês antes, eu tenho que ter morado. Você não tem que ter nada, você tem que ter atitude. É isso, né? E você trouxe agora sobre o Cadu com o McDonald's e por aí. Isso. Eu lembrei de um episódio da minha vida muito importante. Eu, com 13, 14 anos, queria ter o meu dinheiro. Uhum. E eu ganhava R$15 para ficar 4 horas dentro de um buffet infantil. Olha só. Essa história eu quero ouvir. Eu ouvi um pedacinho dela ontem, isso. Então, eu comecei assim. Eu comecei indo por um buffet infantil, aonde os brinquedões naquele momento estavam começando e, nossa, aquilo era fantástico. Então, toda criança adorava andar naquilo ali. E era o que mais movia um buffet infantil na época. Sim. Eu era a tia do brinquedão. Sim. Então, eu caminhava ali dentro, passava por túneis e, enfim. E vou te falar, viu? Aquilo ali fazia com que eu mantesse a forma. Porque, Claro. olha, era uma ginástica. E era muito gostoso. E aí você pega crianças que são mais carinhosas, você pega crianças que são mais arteiras, né? E você tem que saber lidar com tudo isso. Então foi muito gostoso, acho que foi muito forte pra mim como pessoa. E acho que foi ali que eu tive que perder minha timidez. Sim. Eu vou confessar uma coisa agora. Confesse. Que eu tenho uma vergonhinha. Na hora do parabéns, a gente tinha uma interpretação. A gente tinha que dançar. Sim. E era uma música que eu era uma bailarina. Pensa, a gente ali naquela adolescência, cheio de vergonha, nossa, que ridículo, não vou fazer isso. Sim. Eu tive que fazer, né? Então, era assim, era impressionante. A gente ficava dançando igual bailarinas, a gente estava tudo vestido uniformizado. Mas foi extremamente divertido, foi uma época que me fez crescer muito, espiritualmente falando e liberando, né, toda aquela vergonha enrustida, né? Sim.
Então, acho que isso também ajudou muito na construção, né? Então, foi bem, bem legal. E eu tinha não só festas infantis ali, né? Nós tínhamos também festas de 15 anos, tipo, a sua filha maravilhosa, festa linda dela. Sim. E ali, naquele momento, eu virava uma garçonete, Uhum. né? E tava tudo bem. Sim. A minha mãe, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu fui vestida ali pra uma festa dessa, ela falou assim, você tá parecendo um pinguim, filha. Eu falei, mãe, tô parecendo um pinguim. Mas tu sabe que essa tua passagem é interessantíssima porque ela, não sei se você já pensou nisso, ela grava uma passagem importante nas nossas vidas. A diferença entre adulto e criança, uma das diferenças mais relevantes, é que o adulto, ele não faz só o que ele quer. Ele faz o que tem que ser feito. Eu falo isso pro meu filho começou a trabalhar e aí às vezes tem que ficar até tarde fazendo um trabalho, ele é super aplicado, então, puxa, não são raras as vezes que ele fica até as 2, 3 da manhã fazendo um trabalho, outro dia cedinho tem faculdade, e aí à tarde tem o estágio, fala, cara, bem-vindo ao mundo. É isso aí, tem que fazer o que tem que ser feito. É isso, tem horas que a gente vai fazer o que a gente gosta, tem horas que a gente vai fazer o que a gente não gosta. Exatamente. E isso faz parte. Com Do certeza. contrário, a gente não vai pra frente, a gente não vai crescer, Sim. né? Então a gente precisa reconhecer isso. Muito legal. E me diz uma coisa, como é que é trabalhar no olho do furacão do mercado de capitais brasileiro? Olha, desafiador é muito pouco pro que é. Uhum. Como eu sempre vim e passei, né, por indústria, varejo, saúde, etc., para mim foi uma guinada bem diferente na vida. É extremamente desafiador. Tudo muda o tempo todo, Uhum. né? Então, a inovação, ela surge, assim, em instantes. Então, se eu não tiver agilidade, eu não consigo atender, Uhum. né? E quando eu cheguei, né, falaram assim, nossa, mas você veio do ICMS que é difícil. Uhum. Concordo que é extremamente complexo. A gente sabe muito bem o que o ICMS representa, Sim. né? As milhares de vertentes que ele tem. É realmente, isso é indiscutível, eu não tô aqui para falar que é mais ou menos, Uhum. né? Mas não fica nada atrás você ir para um mercado de capital, né? Uhum. Então, é muito intangível, né? Então, Sim. a prestação de serviço ali, às vezes você nem imagina que tem uma prestação de serviço dentro de uma prestação de serviço que você já está fazendo, Sim. né? Então, eu vou te falar que foi bem desafiador, é bem dinâmico, é muito dinâmico, é gostoso, é motivador, o conhecimento, assim, sabe? Não sei, Uhum. não sei, né? Mas eu já estou sabendo, Sim. né? Então, é instantâneo, né? Você precisa se movimentar. Então, assim, é maravilhoso, proporciona, assim, uma visão ainda mais ampla, ainda mais forte, mais robusta, né? E é muito gostoso mesmo. É gostoso entender que ali eu tinha tanta coisa no meu dia a dia que compõe o que hoje eu tô ali, né, Uhum. executando, que eu não fazia ideia, Sim. sabe? Então, assim, um carro, né? Eu tenho um carro, você tem um carro, todos Sim. que têm condições, óbvio, tem um carro. Tem ali uma prestação de serviço em relação a um gravame, Uhum. né? Então, assim, meu Deus, eu não sabia, né, que tinha essa ligação, Sim. né? Então, é o que eu falo, assim, eu falo que cada flash é uma descoberta, né? Sim. Então, você vai descobrindo, você vai entendendo, vai compreendendo, você vai entendendo o que é um off hours, o quanto isso representa ali dentro, Uhum. né? Então, às vezes a gente não imagina que existe um off hours em, sei lá, 5 segundos, entendeu? Às vezes milésimos de segundos e existe tudo uma prestação de serviço atrelada a isso. Sim. É impressionante, assim, é muito gostoso. Muito legal. E se eu ligasse agora, se tivesse um telefone aqui, eu ligasse agora lá pra tua equipe, o que tu acha que eles responderiam? Se eu perguntasse pra eles como é que é o estilo de gestão da Alessandra Lenz, o que eles iam me responder? Ela é do café. Do café, muito boa. Eu acho que sem dúvida, né? E assim, eu espero de coração que eles responderiam que eu sou extremamente acessível, né? Eu acho que eu tô ali disponível para eles o tempo todo. Eu tento o máximo
trazer para uma conversa, seja ali dentro, estruturada, voltada para o nosso dia a dia, para o desenvolvimento técnico deles, seja para o desenvolvimento deles comportamentais, e também ali nas proximidades, né? Eu brinquei que é do café, mas eu sou aquele gestor que toma café e toma café fora do ambiente de trabalho, né? Então eu faço questão de conhecer quem são, então me preocupo com o bem-estar deles, então certamente eles trariam isso, né? Então eu busco realmente conhecer. Eu prezo por um ambiente leve, harmonioso, né? Augusto, a gente fica quanto tempo dentro de um escritório? É verdade. Né? Então, se eu não tiver um ambiente gostoso, eu não vou estar motivado para ir para ele. É verdade. Sem motivação, eu não vou ter resultado. Né? E eu sou o tipo de gestora, líder, que divide com o time as tomadas de decisões. Né? Então, nós vamos para a mesa. Algumas vezes eu já vou um pouco mais estruturada, com algumas vertentes e direções ali, já para que guie, né, aquele momento. Sim. E por vezes a gente vai aberto. É isso, quero escutar. Né? E é isso. Né? Eu acho que ninguém se constrói sozinho. Né? Desde o meu primeiro dia eu falo, eu não sou ninguém sem vocês. Né? Então, assim, se eu não tiver o apoio, se eu não tiver a participação, se eu não tiver a confiança, não vou caminhar. Sim. Né? Então, eu acho que é uma construção e eu espero, do fundo do coração, que o meu time perceba. Né? E já fui líder em outros locais e, pelo menos, as respostas que eu tenho caminham para isso. Óbvio que eu sempre tenho que melhorar, sempre tenho que desenvolver. É por isso que eu nunca paro minhas mentorias. Né? Então, acho que isso é fundamental. Nenhuma escola te dá isso, né? Então, você tem que realmente se dedicar e buscar isso. E eu espero que eu consiga cada vez mais melhorar isso, né? Então, mais uma vez eu caio no meu lado, acho que humano, né? Como a gente fala. Então, para mim é muito importante isso, essa conexão, essa leveza, né? Sim. Então, acessível e sempre ali junto com eles. E me explica uma coisa, Ali. Ontem a gente estava no evento lá na Bravo com a Super Karen. Miura, linda. E vocês falavam bastante sobre a maternidade executiva. Isso. Eu queria que tu contasse, nesse exato momento, tem mulheres aí do Brasil todo nos ouvindo. Eu queria que tu contasse pra gente que projeto é esse, qual o papel desse projeto na construção do teu profissional ou da tua gestão, né, entre a gestão do dia a dia na empresa e em casa, enfim. Qual o papel dessa mentoria ou da mentoria em geral na construção dessa profissional? Acho que é uma mentoria muito especial, né? Eu fui mãe aos 19 anos. Eu estava no primeiro ano da faculdade. Sim. Né? Não é fácil. Imagino que não. Não é fácil você ser mãe, ser amiga, ser uma estudante, Sim. ser uma profissional, né? Eu comecei a estagiar logo cedo, né? Então, eu falo, né, que se eu tivesse tido uma Karen Miura aos 19 anos, minha vida teria sido outra. Sim, né? sim. Mas é isso, a vida me ensinou muito. E com a maternidade executiva, né, o que ela agregou mais? Ela trouxe cada vez mais as fortalezas internas, né? E trouxe todo um preparo para que você consiga se programar e gerir não só, né, a tua carreira, como a tua casa, né? Então, ela traz, assim, pontos que te facilitam, né? Então, estrutura ali o seu dia a dia, traz um roteiro, um planejamento. É literalmente um planejamento. Sim. Né? Então, dia 1º de janeiro, dia 2º de janeiro, e assim vai indo. Fevereiro, né? Então, a mentoria dela trouxe uma estrutura anual que, se você aplicá-la, né? Não basta você só conhecê-la, você precisa aplicar, né? Toda aquela exaustão que a gente sente, porque não é fácil ser mãe e ser uma profissional, ela minimiza, né? Ela fica muito mais fácil de administrar, fica muito mais tranquilo
para que você conviva ali. Então, é você estar 100% no seu ambiente e conseguir lidar com isso. Sim. Né? Então, se eu estou ali no meu trabalho, eu estou no meu trabalho porque eu criei uma rede de apoio. Uhum. E ela dá ótimas dicas sobre essa rede de apoio. Sim. Né? Se eu estou ali em casa, eu estou cuidando da minha família. Uhum. E aí, eu sei que eu tenho pessoas onde eu trabalho que vão conseguir lidar com aquilo. Uhum. Porque também traz estrutura para que você aprenda a cativar e a lidar com pessoas. Sim. Inclusive, se alguém algum dia perguntar para mim o que é mais desafiador nessa vida, são pessoas. Sim. Né? Então, E o que é mais encantador também são pessoas. as pessoas, com certeza. É lindo conhecer Sim. as pessoas, saber da história das pessoas. Sim. É emocionante, Sim. né? E então, sem dúvida nenhuma, é um programa muito especial que eu recomendo muito. Então, você que um dia quer ser mãe, você que já é mãe, sempre tem o que acrescentar. Sempre Sim. tem, né? E acho que uma causa muito importante que ela está trazendo é a visibilidade disso, Sim. né? Porque todo mundo sabe, mas ninguém fala sobre isso, né? Então, assim, eu sou muito grata a Karen. E eu acho que realmente é um trabalho lindo, que está fortificando tudo isso, está fomentando tudo isso, está plantando nas pessoas sementinhas muito necessárias. Sim. Uma coisa que tem duas coisas que ontem acho que ficaram bem destacadas, que eu achei lindo. Uma das mentoradas falou que ela não é mãe, e aí ela ligou para a Karen perguntando, olha, precisa ser mãe? E aí a Karen deve ter dito para ela que não, mas a razão pela qual ela fez o programa foi entender o universo das mães que trabalham com ela, né? Achei muito bonito isso. Tanto é que depois, quando eu falei, olha, se vocês abrirem para os homens, né, eu tenho muito interesse em fazer, porque é sobre isso, né? A gente está aprendendo o tempo inteiro, né? A gente precisa, quando a gente fala em he for she, por exemplo, é isso, a gente está aprendendo o tempo todo com isso. Uma outra coisa que eu comentei foi da complementaridade, que eu acredito muito, né? Eu acho que o Stronger Together criou essa ideia de que não é uma concorrência. Você que praticamente gabaritou os mentores, né? Quase isso. Fez comigo, com o Marcelo, com a Karen. Você é testemunha disso, né? Que as metodologias, os enfoques são diferentes. Você vai buscar uma coisa na Karen, uma outra coisa no Marcelo, uma outra coisa no Augusto, né? E essas coisas se complementam, é por aí, né? É isso mesmo. A gente comenta muito, inclusive, né? A gente fala assim, cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua maneira de ver. E quanto mais a gente tiver a possibilidade de aprender, né, com quem já sabe, Sim. porque é isso, né? Sim. Quanto mais a gente vai ter destaque, quanto mais a gente vai brilhar, quanto mais a gente vai acelerar a nossa carreira, né? Então, eu concordo plenamente com esse seu ponto, Augusto. Eu acho que vocês se complementam muito. E é isso, cada um ali na sua especialidade, no que mais gosta, né, de transmitir, porque é o que mais gosta em si, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Esse autoconhecimento de si é muito importante. Recomendo também as pessoas buscarem isso, viu? Porque é muito fundamental. Então, eu digo que eu sou muito sortuda mais uma vez, porque ser mentorada sua, do Marcelo, da Karen, não é para qualquer um, né? Eu acho que, ou melhor, é para qualquer um, né? Sim. Basta querer, né? Basta querer. É sobre isso. Basta querer. E eu busco isso, e eu não acho que vou parar num primeiro mentorado, né? Eu acho que existe muito mais, né? Sim. Então, é importante, é constante, novos insights sempre são, né, sempre somam. É como você assistir um filme. Você assistiu um filme uma vez hoje. Hoje o teu estado de espírito é um, o teu conhecimento é um, a tua vontade de ver esse filme é uma. Sim. Depois, você assistiu esse filme, sei lá, um mês depois, 4 anos depois. E você vai ver como a sua percepção é outra. Sim. Né? Então, você tá diferente nesse momento. Você passou por coisas, você cresceu, você tá mais fragilizado, você tá mais enérgico, enfim. Você vai ter uma outra percepção sobre isso. Sim. Né? E eu falo que a primeira vez que eu assisti o filme Comer, Rezar e Amar, eu não gostei. Aham. E aí depois eu assisti
Eu falei, meu Deus, como eu não gostei desse filme, Sim. sabe? Então, eu acho que é isso, é sobre perspectiva de vida, objetividade, né? Então, eu gabaritei e pretendo gabaritar mais. Maravilha. Então, o que puder, eu acho que é isso. É estar aberta pro novo, pro aprendizado, pro crescimento, pra oportunidade. E Maravilha. faz parte. As pessoas me perguntam como é que eu consigo fazer tanta coisa, né? E eu acho que tem uma questão assim de disciplina, que é muito importante. Você não faz nada sem disciplina. Então, eu acordo cedo, eu me dedico, eu estou 100% presente na academia, ou na piscina, ou no escritório, ou no meu escritório, escrevendo, ou atendendo um mentorado. Mas tem um outro aspecto que tem a ver muito com o livro do David Brooks, sobre o qual já falei algumas vezes, chamado A Segunda Montanha, que é eu me sinto atendendo um chamado, né? Eu preciso estar ali. Aquilo para mim é uma missão. É a minha segunda montanha, né? Então, a minha primeira montanha, a nossa primeira montanha, tem a ver com que a sociedade diz pra gente que se você cumprir, se você fizer esse check in the box aqui, você estudou, casou, teve filho ou não teve filho, você trabalhou, você comprou uma casa, um carro, então você tem sucesso. O que a sociedade diz, né? E aí quando você chega nesse topo da primeira montanha, você olha que tem a segunda. E as pessoas eu estou mais à frente do que você, mas na nossa faixa etária, perto dos 40, perto dos 50, elas começam a descobrir, se deparar com a segunda montanha, que é o propósito. O que te trouxe aqui? E eu sempre gostei da ideia de compartilhar conhecimento, compartilhar relações, ligar pontos, né? Não é por razão diferente dessa que a gente estava lá ontem com a Karen, né? Não é por razão nenhuma diferente dessas que a gente se conectou alguns anos atrás, né? Com o Rodolfo, com o Thiago Figo, com a Alessandra, com a Gabi, com o Marcelo, né? Então, isso é muito, muito bacana e muito importante. É atender um chamado, né? Você está já trilhando aí a sua segunda montanha, com toda certeza. Me diz uma coisa, qual é o seu principal... qual é a maneira como você mais gosta de aprender? Qual é o processo de aprendizagem que eu mais gosto? Mais eficiente para você? Para mim é fazendo. Learning on the job. Isso aí. É fazendo, é a maneira que eu mais consigo capturar ali o conhecimento e entender, né? Então, eu acho que mão na massa, operacional mesmo, assim, é a maneira que eu mais aprendo. Acho que é isso. E comunicação, né? Eu acho que a comunicação, ela é muito importante, né? Então, exercê-la, né, durante um aprendizado é fundamental. Então, se eu puder me comunicar com outras áreas, com outras pessoas, né, eu vou fazer, né? Então, busco isso bastante. Eu acho que essa parte de se relacionar ajuda muito na parte do aprender, né? Acho que às vezes a gente... E eu falo por mim, tá? Eu fui mãe nova. E a idade não tá muito diferente, tá? Só pra constar. A nossa idade tá bem perto. E talvez por ser mãe nova, eu acabei abraçando muita coisa sozinha, né? Então, a gente parar e entender que a gente não precisa caminhar sozinho é uma jornada também, né? Então, por que eu tô falando isso, né? Porque a gente pedir ajuda para um aprendizado não é um problema, não, né? Então, se comunicar com os outros, fazer perguntas para que você tenha clareza, ela é essencial, né? Então, acho que a metodologia que eu mais uso é essa, é realmente executar, né? Fazer e questionar sobre, né? Então, eu não preciso procurar tudo sozinha, é óbvio, eu preciso ter uma ideia, eu preciso saber o que está sendo falado, preciso saber do que eu estou falando, então eu vou sim buscar uma leitura, vou me aprofundar, isso é essencial, né? Eu diria que isso seria básico, né?
Mas essa comunicação com os outros, esse questionamento sobre, ele ajuda muito nesse processo de aprendizado. Pensamento crítico, né? É isso aí. E me conta quem é a Alessandra que não tá no LinkedIn. Nossa, Essa que hoje deixou a família para vir aqui bater um papo comigo. pois é. A Alessandra é uma pessoa divertida, alegre, que ama, assim, eu falei que eu amo, né? Mas eu amo viajar. É assim, eu falo que é o que me recarrega. Sem uma viagem por mês, eu não tô falando de ir pra lugar chique. Gente, não é isso. Uhum. Eu estou falando de ter um tempo fora do seu... Descompressão. É isso aí, né? Pode ser um bate-volta, pode ser um fim de semana, pode ser um feriado. Uhum. O que der, né? Então, eu vou pra praia, eu entro em contato com a natureza, eu amo trilha. Uhum. Amo trilhar, amo. Uhum. Já fiz muitas, espero fazer muitas mais. Uhum. O contato com a natureza, pra mim, é essencial. É o que faz eu realmente me recarregar. Uhum. Óbvio que família também, Sim. né? Então, estar com meus filhos, marido, meus pais. Eu sou uma pessoa família. Eu LinkedIn, talvez tenha um pouco disso, mas eu sou uma pessoa muito família. Uhum. Pra mim, família vem em primeiro lugar, Sim. né? E pra mim, família é minha avó, meu avô, Uhum. são meus tios, meus primos, minhas Sim. irmãs, né? Tenho, sim, a minha família, né? Meus filhos, eu, meu marido. Mas eu sou família, quando eu falo família, eu sou família mesmo. Eu sou família brasileira, Sim. né? Assim, englobando. E, curiosamente, eu amo pintar. Ah, é? Eu não sou artista. Qual é a tua temática na pintura? Geralmente eu faço pôr do sol, nascer do Aham. sol, paisagem, natureza. Na época de Natal, a gente faz desenhos de Natal. Inclusive, eu costumo comprar quadrinhos pequenos e a gente faz pintura lá em casa junto. Que legal. Então, a gente senta no chão, Uhum. coloca os quadrinhos, as tintas ali disponíveis, pincel, e a gente pinta. E a gente fica lá. A última pintura de Natal, eu fiz uma árvore de Natal branca, colorida, e o meu filho fez um Papai Noel. Aham. A minha filha acabou construindo ali uma noite de Natal. E o marido fez uma... Era pra ser um trenó, mas ficou parecendo mais uma nave espacial. Foi bem divertido, bem gostoso. E, inclusive, eu tô terminando uma pintura agora de um pôr do sol com uma árvore maravilhosa. Ainda tô fazendo a parte das raízes e assim, comecei com fundo, fui brincando, colocando. Aí todo mundo, nossa, tá bonito, mãe, tá parecendo Van Gogh. Eu falei, para de me zoar. Sim, sim. Porque, assim, mais uma vez, é uma coisa que eu gosto de fazer, né? É uma coisa que me relaxa, é uma coisa que faz a minha criatividade fluir, né? E eu falo que se eu fosse realmente uma artista, eu tava vendendo quadros, né? Uhum. Eu tô ali, literalmente, por puro prazer, hobby, né? Sim. Então, adoro pintar. Eu acho que desde menina, tá? Uhum. Desde menina que eu olhava ali os quadros de Van Gogh, Picasso e ficava reproduzindo, sabe? Muito, muito gostoso. Mas os quadros estão na parede ou você pinta e guarda Estão na isso? parede. Estão na parede. Estão que na legal. parede. E, inclusive, tem uma parede que é só do Matheus. Que legal. Tem uma parede que é nossa, toda lá de casa. Né? E tem um espaço também da Júlia. Uhum. Matheus e Júlia são meus filhos maravilhosos, que eu amo de paixão. Sim, E aí é isso, né? E eu amo fotos, tá? sim. Talvez isso seja também de sangue. Meu avô era fotógrafo. Olha. E meu padrinho. Tenho um carinho muito especial por ele. Uhum. E eu amo foto. Eu amo tirar foto. Eu amo sair em foto. Que legal. Eu amo olhar por ângulos diferentes. Uhum. Né? Então, é uma paixão que eu tenho. Muito bom. Não deixa de ser um pitaco cultural. Queria te perguntar no tocante aos pitacos culturais. A gente sempre endereça o finalzinho dos episódios com uma curadoria cultural dos convidados. Quais são os pitacos, ou qual é o pitaco cultural da Alessandra? Eu escolhi, entre tantos, né? Porque é muita coisa. Inclusive, ontem eu brinquei contigo. Precisa ser da nossa área? Não precisa, não precisa. Então, eu tenho um pitaco muito legal. Eu dividi até no LinkedIn. Isso. E eu gostaria muito de trazer aqui, porque foi muito especial. Uhum. Como Vender a Lua. Uhum. É um filme. Geralmente você tem no Prime ou na Apple TV. Uhum. Eu não vi em outros canais. Mas eu achei incrível.
de verdade. Ele é extremamente reflexivo. Qual é o enredo, assim? De certa forma, é você acreditar que você tem um potencial para aquilo e você precisa entender no que você está disposto para chegar naquilo. E se realmente vale a pena, se está de acordo com os seus valores. E que a qualquer momento você pode olhar para isso e se não tiver condizente com o que você acredita, com o valor que você carrega, você consegue fazer ficar, né? Então, eu acho que é maravilhoso. Eu acho que vale muito a pena. Tô tentando não entrar muito em detalhe, porque eu não quero influenciar, né? Eu acho que cada um tem uma percepção e isso faz parte. Então, mas eu recomendo muito, 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 muito. Eu acho que é um filme que faz você refletir realmente sobre o que você quer, onde você quer chegar, como você quer chegar até lá. Sabe? É muito bom mesmo. Sensacional, Ali. Muito legal o bate-papo. Obrigado pela tua presença. Eu tenho aqui uns avisos de final de episódio para dar. Conversa gostosa, conversa leve aqui. Te falei que ia ser um passeio no parque, foi quase isso. Achei que foi muito rápido. Achei. Eu imagino que a gente deve estar batendo aí 45, 50 minutos perto disso. Entendi. Maravilha. Obrigado mesmo pela tua presença. Augusto, obrigado por ter abrir mão, né, de um sábado de manhã para estar aqui e compartilhar, né, entregar conteúdo para essa nossa audiência com quem a gente tem essa responsabilidade de levar um conteúdo semanal de qualidade, inspiracional, né, em profissionais que já têm aí uma trajetória de muito sucesso. Fiquei muito feliz com a tua presença. Augusto, eu que agradeço. Foi maravilhoso estar aqui. É maravilhoso estar na companhia de pessoas boas que fazem e torcem por nós. Então, muito obrigada mais uma vez. Maravilha. Obrigado você. E eu tô nas redes sociais, você sabe bem, como Augusto Flores Oficial. Eu tô lá no Instagram, me segue lá. Eu tô no LinkedIn como Augusto Flores de Flores, meu nome completo. Eu tenho 2 websites, o www.augustoflores.com.br e eu tenho também o www.mtxeduca.com.br. O que tem lá? Tem textos, tem cursos, tem link para mentoria, tem link para o podcast, tem muita coisa legal. Eu leio todas as mensagens que vocês me mandam, sugestões, críticas. Ontem eu estava debatendo lá no nosso encontro, várias pessoas dando sugestões. Todas elas vão ser levadas em considerações agora para a próxima temporada. Nossa próxima temporada vai ser temática. Eu quero trazer assuntos para discutir aqui e pessoas que são referência nesses assuntos. Então vai ser bem legal. Aguarde aí a temporada 2025. E onde eu mando mensagem, Augusto? 41 99569 3841. O meu livro, os meus livros, eu estou muito chique, agora não é mais um livro só, são 2 livros, você encontra na editora Viseu e também na Amazon. Ou você pode me mandar uma mensagem no LinkedIn, uma mensagem nesse WhatsApp, um direct, me pedindo o livro. Eu mando para o Brasil todo com dedicatória e autografado. E eu queria agradecer a Bravo. A Bravo, você sabe, está comigo já há mais de um ano nessa aventura aí do podcast Manicômio Tributário. A Bravo é uma Tex-Tech com mais de 10 anos de atuação e já com mais de 10 mil CNPJs atendidos em BPO, contábil, fiscal, folha de pagamento. E eles estão fazendo esse projeto muito bacana de reforma tributária, o diagnóstico da reforma tributária. Como é que você vai fazer gestão da reforma tributária? Você tem aí pela frente uma transição de 10 anos. Como é que vai ser isso para você? A Bravo pode te ajudar a colocar a bola no centro antes de sair jogando. Tá bom? Muito obrigado.